Bom dia, povo vencedor. Tudo bem com você? Porque para acordar assim, né? Hoje eu imagino que a cama te abraçou, você abraçou a cama, um não queria largar o outro, mas você falou assim, tá maravilhoso, mas eu quero adorar o Senhor nessa manhã. Amém? Glória a Deus, que a gente possa adorar o nosso Pai Celestial, porque Ele é sempre bom o tempo todo Ele é bom. Vamos adorá-lo? Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, sou guerreiro pela fé, nada é impossível. Glória a Deus! Glória a Deus! Como é gostoso a gente saber que a gente pode crer naquele que tudo nos fortalece. Paizinho querido, muito obrigado. A tua palavra nos diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro.
E a tua palavra diz: o meu socorro vem dos céus, do Criador poderoso, infinito, em misericórdia, em bondade. O nosso Deus que está presente. Nós te adoramos, Senhor, porque até mesmo crer é o Senhor que vai ministrando na nossa vida. O Senhor vai permitindo que a gente viva experiências maravilhosas. Os detalhes que o Senhor vai cuidando da nossa vida. Paizinho querido, não deixa a gente desistir do teu amor. Não deixa a gente desistir diante das batalhas da vida. Abre os nossos olhos como nós estamos cantando. Senhor, abre os nossos olhos para ver que além das circunstâncias, o Senhor segura bem forte nas nossas mãos. O Senhor não abre mão da gente. Pai, as muralhas vão cair, mais cedo ou mais tarde elas vão cair, porque nada é impossível. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque nós podemos nos apegar ao Senhor. Podemos ter a nossa fé, o nosso ânimo reanimado no Senhor, reconstituído no Senhor, renovado no Senhor. E nessa manhã, Deus, embora fria, Teu Espírito Santo vai aquecendo o nosso coração, vai nos preparando para a palavra nesta manhã, para receber porção dobrada do Teu Espírito, para que a cada dia, diante das adversidades, das vitórias, a gente possa dizer: eu sei que o meu Redentor vive e Ele reina soberanamente. Obrigado, Paizinho querido. Obrigado porque nós temos a liberdade de crer no Senhor, expressar a nossa fé no Senhor. Obrigado, Paizinho querido, porque a gente tem a liberdade de se derramar diante do Senhor e dizer: Senhor, socorre, ouve o pedido do meu coração. Obrigado, Deus. Obrigado por esse momento tão gostoso. Obrigado pela oportunidade de te adorar. A tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Liberta mesmo, Senhor, nesta manhã, dos traumas, das tristezas, das limitações. Que nesta manhã seja a resposta do trono da graça para cada um de nós. Oramos tão agradecidos, no nome mais lindo, doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. É muito bom ver nossas crianças crescendo no conhecimento. As nossas revistas chegaram e já estamos aprendendo cada princípio maravilhoso no Mini. Estamos estudando o livro de Romanos, que fala sobre o antes e depois da genuína conversão realizada pelo Espírito Santo. Queremos que haja uma transformação em nós e na vida de cada criança. Passe ainda hoje no balcão e adquira a revista para a sua célula e para o culto no lar com a sua família. Chegaram as novas mochilas do Mini com espaço para squeeze, Bíblia e todas as nossas lembrancinhas e atividades. Que tal levá-la para a escola ou passeios? Adquira já ali no hall por apenas R$ 35. Nossa equipe faz tudo pensando nas crianças para que elas se sintam participantes de uma super igreja e ministério. Presenteie seus pequenos.
dia 30 deste mês ao dia 2 de junho, receberemos aqui em nossa igreja a Assembleia Anual da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense. Fique ligado em cada orientação para esse evento e a grande festa de adoração, louvor e agradecimento pelo nosso centenário. Será na sexta-feira, dia 1º de junho. Agende essa data e não deixe de participar. Você faz parte dessa história. Nesta quarta, dia 23, às 19h30, acontece aqui no templo o culto de consagração de casais e você é nosso convidado especial. E atenção, neste dia não haverá grupo dos cursos da Escola da Família. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site e siga as nossas redes sociais. Tenham todos uma ótima semana e Deus abençoe. Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Tem alguém aqui que nunca viu um vídeo do Drops? Levanta a mão. Se você nunca viu o vídeo do Drops. Creio que todos já conhecem, né? É um pequeno vídeo feito com uma pequena dose de instrução para que nós possamos educar melhor os nossos filhos, sermos realmente pais melhores, pais discipuladores. E o nosso Drops de hoje está falando sobre Abraão. Realmente para nós avaliarmos quem realmente, será que nós estamos amando mais a Deus do que os nossos filhos? Nós estamos colocando Deus em primeiro lugar? Né? Abraão é desafiado a pegar aquilo de melhor, de precioso que Deus havia dado para ele, e Deus pede de volta em sacrifício. Não que o Senhor vai pedir os nossos filhos em sacrifício, como foi feito naquele tempo, mas o Senhor quer ver realmente se nós estamos colocando ele em primeiro lugar. E os nossos filhos estão filmando isso constantemente. Então, ouça o Drops, para que você possa realmente refletir e avaliar como está o seu colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, na sua família, na sua casa, para que os seus filhos possam estar vendo isso. Está muito legal, muito interessante realmente o Drops, desafiador, para que a gente possa realmente refletir como pais. E como é gostoso nós vermos esse crescimento dos nossos filhos. A gente vai acompanhando as crianças e nós sempre vamos recebendo o que tem acontecido. E nós temos um garotinho que ele está com 8 anos. E ele tem sido bem discipulado, porque ele resolveu fazer uma célula na escola. 8 anos, né, tio Aldezir? E ele falou para a mãe dele que ele ia fazer a célula. E a mãe falou, meu Deus, né? Ficou desesperada. Ela sempre vai mandando lá para nós as notícias. Como assim? Ele falou com o diretor, ele falou com a professora, ele convidou os amigos, ele resolveu tudo. E ele falou, agora, ó, mãe, eu preciso que você faça aí para mim. Você prepare lembrancinhas, você prepare o material do quebra-gelo. Deu toda a descrição para a mãe dele, tudo que ele precisava. E ele tem feito. Cada semana ele fala, hoje eu vou falar sobre o personagem tal da Bíblia, sobre o rei Davi. Eu preciso disso, mãe. E aí a mãe dele foi postando lá para a gente as balinhas com o versículo, a lembrancinha. Coisa mais linda. Então vale a pena investir e sermos exemplo. Porque os nossos filhos vão ver na nossa vida. Tem orgulho maior do que ver o filho da gente fazendo isso? É um missionário. Olha a mente dessa criança, como ela vai crescer. Né? Então, isso é muito gostoso. Invista na vida do seu filho. Você só vai ter o orgulho de vê-lo crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos receber os nossos facilitadores. Vamos louvar ao Senhor aí com palmas pela vida deles, nesse frio. Todo mundo animado para servir ao Senhor ali com as crianças. E vamos orar para que o Senhor realmente continue fazendo dessa equipe uma equipe que faz a diferença na vida das crianças e trazendo mais facilitadores para fazer essa diferença. Estenda a sua mão e pode interceder pela vida deles. Paizinho, nós queremos mais uma vez te agradecer, porque o Senhor tem sido um Deus tão bondoso, tão misericordioso,
Um Deus tão amoroso, tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Nós queremos te louvar nesta manhã, ó Deus, porque mesmo com este clima, o Senhor tem levantado pessoas que são comprometidas contigo, ó Pai, para cumprir, ó Deus, a missão que o Senhor tem, ó Deus, dado como tarefa na vida deles. Nós queremos pedir que o Senhor continue derramando unção, cuidado, sabedoria, ó Deus, para que possa ministrar ao coração das crianças, pré-adolescentes, tudo sendo realmente fazendo o melhor, aquilo que o Senhor merece. Nós te agradecemos porque o Senhor fez o melhor por nós, se entregando na cruz para morrer, ó Deus, para perdoar os nossos pecados. Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, somente a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as nossas crianças. Glória a Deus, você pode se assentar, fique tranquilo que o seu filho, sua filha, estará em excelentes mãos e cuidados. Muito gostoso, quero dar duas ênfases nessa manhã. Se você pegou o seu boletim, você vai ver logo na capa, logo no início, sobre a comemoração do centenário da nossa igreja. E vai acontecer do dia 31 em diante, na quarta-feira, sem ser essa agora, dia 23, do dia 30, melhor dizendo, em diante, o centenário. Nós vamos receber a Convenção Batista Estadual Sul-Mato-Grossense na nossa igreja. Na sexta-feira, dia 1º de junho, será a comemoração do centenário, um culto específico voltado com esse foco, em que você é muito convocado e convidado para estar aqui, dia 1º/6, sexta-feira. Então é muito importante a sua participação. Porém, em todo evento, em toda a convenção estadual, será muito importante você estar conosco, principalmente pelo preletor, que nós vamos receber, Paulo Mazzoni, que é da Igreja Batista Central de BH, onde desenvolve um programa chamado DNA Central. E só para você ter uma noção da experiência desse amado pastor, ele já tem treinado e preparado 2 milhões de pessoas num trabalho em célula. Então, é um número que você não ouviu errado, mais de 2 milhões de pessoas. Então, é uma igreja que vive e respira no nosso meio, na nossa realidade, e você não deve perder, essa grande oportunidade de alguém que tem experiência tanto dentro do Brasil como fora do Brasil. Então, Paulo Mazzoni, um homem de Deus, tem um briefzinho sobre ele no boletim para você ficar conectado. Antes, nós vamos ter agora, na quarta-feira, dia 23, por ser o mês da família, o mês de maio, onde celebramos o mês da família, nós vamos ter um culto voltado para abençoar casais e casamentos. Então, quarta-feira, dia 23, 19h30 aqui no templo. Então, é uma grande oportunidade você vir. Alguém talvez está vivendo uma crise, uma dificuldade, mesmo não sendo crente em Jesus, você pode trazer, para que possa ouvir da palavra, um momento de oração, de consagração e ser ricamente abençoado. Amém, irmãos? Então, não perca, não fique de fora e não fique desconectado. Depois você vai dizer, puxa, eu não sabia, quando vai ter o próximo? O ano que vem. Então, você vai esperar o ano que vem? Não, venha e participe. Amém? Queremos conhecer quem são os nossos convidados, quem venceu a barreira do frio, está aqui conosco adorando ao Senhor. Então você pode ficar um pouquinho em pé, a gente quer conhecer você, a gente quer cumprimentar você. Muito bem, nós temos aqui, alguém mais? Do lado de cá, aqui nós temos. Então igreja, chega junto, cumprimenta pelo nome, faz a sua parte com muita alegria, que lhe é peculiar. Porque nós vamos estar adorando o nosso Deus. E como é gostoso a gente adorar o Senhor,
bendizer o nome do Senhor. Como é gostoso a gente poder dizer: Senhor, obrigado, o Senhor tem me sustentado, suprido, provido todas as minhas necessidades. É o que nós vamos fazer agora, queridos, adorando o Senhor, trazendo os dízimos, as ofertas, para investirmos na obra do Senhor.
acompanhará para sempre, para sempre. Obrigada, Senhor, Tu és muito bom. Cante, querido. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O
estamos aqui para te buscar, Senhor. Dizer, Deus, que somos totalmente dependentes do Senhor, ó Pai. O Senhor é o Alfa, é o Ômega, é tudo nas nossas vidas, ó Deus. E ainda que façamos planos, a resposta certa sempre vem do coração do Senhor para as nossas vidas. E entendemos, Deus, que os teus planos são muito melhores que os nossos. Derrama sobre a tua igreja, Pai. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo
pelos teus feitos, ó Deus. Nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor em todos os momentos das nossas vidas, ó Pai. Estamos aqui porque não há motivo maior, razão maior na nossa existência senão o Senhor. O Senhor é quem derrama sobre as nossas vidas, é quem nos dá um sopro de vida todas as manhãs. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Vamos agradecer por essas vidas tão preciosas. Oh Deus maravilhoso, Deus lindo, grande Deus. Pode se assentar, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, amado e amada de Deus. Deus é muito lindo, né, gente? Eu sou apaixonado por esse Jesus maravilhoso. Só de ler o nome dele eu já fico abalado. A hora que eu vejo Jesus assim, já... Esse mês de maio, nós estamos celebrando o mês da família aqui na nossa igreja. Muitas coisas estão acontecendo, né? Já tem acontecido, muitas mensagens já foram pregadas. Na quarta-feira que vem teremos um culto muito específico e especial às famílias. Enfim, nós temos que cuidar de nossas famílias, né? Aliás, família é tema de muitos filmes. Quem nunca ouviu falar de Romeu e Julieta, né? As famílias que têm uma guerra entre si, a família Capuleto e Montecchio. Essa história já foi décadas e décadas contadas e encenadas em peças teatrais ou na grande tela, né? De duas famílias que são rivais, e aí tem um jovem que se apaixona pela jovem que é de família adversária. Então eles começam a perceber que seu romance pode não ter um final tão feliz. E enfim, em tantos momentos de dificuldades, eles têm lá um casamento, né, às escondidas, feito por um determinado frei, porque eles sabem que jamais teria permissão das suas famílias para se casar, então eles casam lá sozinhos com o frei. Enfim, mas aquela jovem já está prometida a outro, que é seu parente, por causa daquela questão lá das descendências e ascendências familiares. E então o frei bola um plano, faz um antídoto lá, que parece que Julieta morre, mas ela não está exatamente morta. Mas manda uma carta para avisar o Romeu, mas o Romeu não recebe essa carta, e ela pensa que Julieta realmente está morta, e aí ele vai para lá, para a sua cripta, né? E encontra com adversários, tem uma briga, e Romeu acaba com o seu punhal, matando aquele seu oponente. E aí também ele acaba tomando veneno. Quando Julieta acorda, percebe tudo o que aconteceu, então ele pega aquele punhal e também se suicida. E por causa daquela cena tão triste, as famílias resolvem dar uma trégua de paz. É um drama tão triste, seguido de uma mensagem de que se deve apaziguar, né? Famílias são assim, as pessoas têm aquela coisa muito passional, e um defende o outro. Mas isso não acontece só no cinema, né? Aqui no Brasil, ali no Nordeste, nós temos uma história clássica disso, entre as famílias que brigaram entre si. As famílias Alencar, Sampaio e Saraiva, que tem esse relato na história, que durou cerca de 30 anos, imagina? Durante 30 anos essas famílias em guerra. Aconteceu da década de 1940 ao início dos anos de 1980, e tiveram várias mortes. Alguns acham que foram 40 pessoas, outros historiadores dizem 33, mas essa foi uma guerra que atingiu vários anos, muito ódio, muito sangue derramado, mas isso faz parte de família, né? Também, uma parte triste, não deveria acontecer isso, mas as famílias, para se defenderem, acabam se agredindo. Mas nem sempre é assim, o que torna a coisa um pouco pior, né? Às vezes a gente vê anúncios como esses,
de irmão que mata irmão por uma questão de herança. Morre o pai e esses irmãos aí lá na Bahia acabaram matando o herdeiro por causa de uma discussão a pauladas. Enfim, quando isso acontece, o trauma é ainda maior, não é? Porque a gente sempre espera que a família seja um lugar de proteção e de defesa. Mas quando um próprio membro da família ataca o outro, isso com certeza promove feridas e traumas muito grandes. Nós estamos no mês do Maio Laranja, e quantas histórias de violência acontecem dentro da casa, não é? Contra crianças, contra a violência sexual, por exemplo, contra o abuso sexual, acontece dentro da própria casa, o que faz com que as pessoas entrem num processo muito destrutivo, doloroso, doentio, e que promove várias outras coisas ao redor. Hoje, nós vamos ver também a história de uma família muito especial, da descendência de Abraão. E nós vamos ver sobre esta família a soberania de Deus e o perdão na família. A soberania de Deus e o perdão na família. Perceba, amados irmãos, que aqui essa história é uma história bem real. A Bíblia, eu creio que é um dos livros que menos esconde os erros dos seus heróis. Abraão é o pai da fé, mas a Bíblia não esconde seus defeitos. O que dizer sobre Isaac? O que falar sobre Jacó? Homens que são ícones máximos dentro da Bíblia. Mas a Bíblia não esconde os problemas. Mesmo porque dentro desses problemas e dessa problemática da relação familiar, nós podemos descobrir coisas nessa história que podem trazer cura à nossa própria história, que pode trazer cura para a nossa própria família. A soberania de Deus e o perdão na família. Sim, porque sobre esta família de Abraão havia uma bênção que está sobre todos nós. E nós já cantamos música, uma muito bem conhecida do Fernandinho, né? Sobre a bênção de Abraão que está ali presente. Porque havia uma promessa sobre esta família e sobre todas as famílias da terra. Veja lá Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3, se você não quiser abrir, não precisa, estar aí na tela. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que bênção, né, amados irmãos? Aqui a gente vai ver nessa história de Abraão e da sua descendência, uma cadeia de acontecimentos que vai levar Israel, principalmente nessa história de José e seus irmãos, que vai levar Israel para o Egito. Deus tem um plano de estabelecer, de fazer nascer de Abraão, não uma nação só, várias nações. Mas ele vai cuidar muito bem da história da nação que virá o Salvador do mundo. Então, o livro de Gênesis termina com essa história. A história de Jacó e seus filhos, ou de José e seus irmãos. Termina apropriadamente, porque aí vai deixar de ser um conto sobre famílias para começar a contar-se a história de uma nação numerosa e poderosa. Então agora nós vamos ver como é que é esse processo de cumprimento da promessa de Deus. Nós vamos perceber que dentro do Egito, Israel vai se multiplicar tanto, vou adiantando um pouco a história, né? Mas vai multiplicar tanto, mais tanto, vai prosperar tanto, que o próprio faraó, depois do faraó que o antecedeu, no tempo de José e tudo mais, ele vai ficar preocupado tanto com o crescimento daquela família, que não era mais só uma clã, mas se tornou tão numeroso que parecia uma nação. E aí então Deus começa a contar posteriormente a palavra de Deus sobre a história dessa nação. Eu não quero aqui ser
tentar ser especialista, mesmo porque não sou preparado para isso, não fiz curso para isso. Às vezes alguma coisa ali ou aqui, mas eu achei interessante. Derek Kidner, ele faz usa dessa história para dizer que essa história é um locus classicus. Aí eu fiquei interessado no livro, né? Eu falei, o que significa isso? Locus clássicos? E eu fui ver um pouquinho da palavra locus, e essa palavra aparece na matemática, na geometria, em muitos lugares, porque locus é uma palavra no latim que significa lugar, onde a pessoa se posiciona. Mas eu achei interessante que li sobre essa abordagem na psicologia, que é classificada em locus de controle. Presta atenção nisso. Que é a expectativa do indivíduo sobre a medida em que os seus reforçamentos se encontram sob controle interno, ou seja, seu esforço pessoal, competência, ou externo, as outras pessoas, sorte, chance, etc. Continuei lendo, vou ler para vocês. Uma pessoa que tem um locus predominantemente interno se sente mais no controle de sua própria vida, atingindo mais facilmente o sucesso pessoal, em troca de uma exigência muito maior de si mesmo. Continua o texto. Uma pessoa com locus de controle externo sente que fatores externos têm um controle maior na sua vida, exige mais dos outros e possui uma maior dependência emocional. Eu não sei em que tipo de grupo você se encontra, ou se você é um pouquinho de outro, uma hora se reage de um jeito, outra hora de outro, mas eu sou obrigado a reconhecer que essa ciência nos ajuda a perceber que às vezes a gente reage assim, não é? Você olha para certas pessoas que parece que elas dizem assim, não importa o que vai acontecer, o que tem ao meu redor, não importa se vai ser o que vai acontecer ao meu redor, eu vou chamar de sorte ou de azar, mas eu vou correr atrás dos meus alvos, dos meus sonhos, eu vou chegar lá, eu vou conquistar e eu vou atingir os meus alvos. Então parece que essa pessoa tem aquele locus interno, né? Agora, o do externo é aquele que diz assim, não é só isso, não, você é muito inocente, rapaz. Você acha que a outra pessoa conseguiu simplesmente porque foi seu próprio esforço? É nada, teve uma porção de coisas que concorreram. Aquela pessoa foi a conhecida sortuda. E geralmente quem interpreta a vida desse jeito se acha meio azarada, não é verdade? Aconteceu com ele, mas vai acontecer comigo, olha aí. Mas também a possibilidade. Não, faça uma faculdade. Você sabe quanto que custa uma faculdade? Rapaz, o mundo é cheio de problemas, dificuldades, tem diferença, é difícil passar num vestibular, é difícil pagar a faculdade, para o outro é mais fácil, ele conseguiu e assim vai. Né? Na história de José e seus irmãos, parece que a gente também pode localizar algumas coisas como essas. Grupo que pensa de um jeito e grupo que pensa de outro. Mas nós vamos perceber nessa história também, amados irmãos, que há circunstâncias externas iguais para pelo menos ali 2 grupos que a gente vai notar, ou de uma pessoa para os demais, que apesar das circunstâncias serem provocadas aparentemente por um pai desatencioso, José age de um jeito e seus irmãos, ou reage de um jeito, e seus irmãos reagem de outro jeito. Então vamos à história. Fica ligado, quando conta-se história, permita a sua mente imaginar a história, entrar dentro da história, você poder perceber assim, deixa eu perceber aqui o que tem de ensinamento para mim. Sabe, quando você põe a sua imaginação a serviço do seu próprio bem, você começa também a pegar histórias, essa história parece com aquilo outro, olha como é verdade, fulano reagiu desse jeito, eu reagi desse outro jeito. Vamos aproveitar ao máximo a palavra de Deus para a gente tirar um ensinamento muito importante a respeito desta família para as nossas famílias. Vamos lá, então vamos começar aqui vendo sobre razões para ódio e ciúmes dentro de uma família. Ódio e ciúmes dentro de uma família, isso não é tão incomum, ou não é? Aqui vamos ver o que aconteceu. O texto diz que, veja lá, ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho,
perceba, Jacó, ou Israel, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Se vocês não conhecem a história, é aquela história, lembra que Jacó queria casar com Raquel, mas primeiro teve que casar com Lia? E eu vi aí um pai que diz que o filho dele, diz que ele descobriu que Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. Mas ainda bem que foi o filhinho dele que contou, né, gente? Então, aí, como Jacó... Essa foi demais, né? Bom, como Jacó amava Raquel, então ele precisou casar e teve vários filhos. E quando chegou ali no seu relacionamento com a Raquel, ele só pôde ter 2 filhos, José e Benjamim. E logo depois de ter o seu filho caçula, Raquel morreu. Então, com a morte da mulher amada, é claro que ele se apegou àqueles 2 filhos e principalmente ao seu primogênito. Porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa ou uma túnica colorida. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, e essa é a história. Seus irmãos perceberam que o pai gostava mais de José do que deles. Olha. Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Gênesis 37, 3 e 4. Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. Logo depois, no versículo 11, você lê isso aí, porque mais razões foram apresentadas, então apareceu ali, então, o ódio e o ciúmes. Razão, favoritismo do pai. Tinha uma razão para eles terem ódio e ciúme. Favoritismo do pai. Veja que o próprio texto declara que ele gostava mais de José do que dos outros. Se você perceber a história anterior, Jacó teve um problema desse na família, ele não aprendeu muito bem, pois a sua mãe o favoreceu a despeito de seu irmão. E isso deu uma séria crise que afetou o próprio Jacó, porque Jacó ficou com muito medo do seu irmão, por causa daquelas travessuras da sua mãe, até trocando o direito de primogenitura. Apesar do ato irresponsável de seu irmão de ter dado a ele o direito da primogenitura, na verdade, o direito de primogenitura a Jacó ou a Israel viria de qualquer maneira, porque fora Deus quem escolhera, e nós já percebemos que soberania de Deus é soberania de Deus. Então ele vai, mas a mãe dele tenta dar um jeitinho nisso e trouxe muitos problemas para ele. Parece que ele não aprende com a história, pois ele repete a história da mãe na vida dos filhos. Isso parece que há uma herança comportamental viciada, né, gente? Parece que a gente tem o costume de repetir os erros de nossos pais, apesar de muitas vezes criticá-los tanto. Não devia ter feito isso, meu pai fez isso comigo, mas parece que a gente tem a tendência de repetir. E veja que essa confusão da mãe ter o preferido e preterido o seu irmão, causou uma confusão que parece durar até nossos dias. Olha o que uma confusão da família faz. Há eruditos que afirmam que os descendentes de Esaú são os palestinos hoje. Tem pouca guerra entre judeu e palestino, entre a descendência de Jacó para a descendência. Olha só o que acontece. A gente tem que cuidar muito bem das nossas famílias, né, amados irmãos? Perceba que isso criou toda essa situação. Os irmãos de José imaginaram então, quem é o problema de casa? Quem que é o problema de casa? O tal do José. Porque por causa desse gurizinho, porque veja só que o pai dele teve filhos com a mulher anterior,
que são mais velhos que ele. Então ele é o mais novinho. É o adolescente de casa. Esse garoto, olha, vamos dar um jeito nele. Pois bem, esse ódio foi aumentando, esse ciúme foi aumentando em um dia. Jacó chega para José e fala assim: ô José, vai lá ver os seus irmãos e me dá relatório, vai buscá-los em tal lugar. Perceba só que eu não estou querendo colocar ninguém aqui no banco dos réus, dos culpados e dos inocentes. Porque às vezes a gente fazendo isso com personagem bíblico, você comete erros homéricos, né? Eu já vi gente, respeito a opinião, acusando José de ser dedo duro, porque tudo que os irmãos dele faziam, assim que a gente fala, ele ia lá e dedava para o pai. Justiça seja feita a José, era obrigação dele fazer isso. Primeiro, naquele sistema de família, aquele que era o primogênito, ele tinha que prestar relatório de todos os seus irmãos a seu pai. E não deveria esconder as coisas de seu pai, o que seria um erro. Então, assertivamente, José dava relatório do que os seus irmãos faziam, tanto de bom como de mal. Mas os seus irmãos estavam com sérios problemas de autoimagem. E eles então, por causa disso, e advindo do complexo de inferioridade, quem sabe, eles cometiam erros. E José tinha que relatar ao seu pai, o que deveria aumentar o ódio de seus irmãos para com ele. Percebe como a trama vai se desenvolvendo? Então os irmãos aí que ficavam com mais raiva de José. Tipo assim, um dia a gente pega esse cara. Bom, um dia, esse pai pede ao seu irmão, encarregado de dar o relatório, de ir falar com os irmãos. E os irmãos estão em um lugar distante. E aí veja o que acontece. Lá vem aquele sonhador. Deixa eu explicar o sonhador também, para você que talvez não conheça tanto a história. José teve 2 sonhos que incomodou muito a família dele. Primeiro, ele teve um sonho em que a interpretação era que seus irmãos se encurvariam diante dele até o chão. Aí os irmãos falaram: não está falando que esse guri, olha esse guri, ele está falando que a gente vai se encurvar diante dele, que ele vai governar sobre nós. Olha a ideia desse guri. Muito bem, até aí então, veja só. Depois ele conta um sonho, que a interpretação é que até os seus pais se encurvariam diante dele, que recebe a repreensão de seu pai, mas isso é uma coisa para o segundo tempo aqui. Lá vem aquele sonhador, diziam os outros, uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Gênesis 37, 19 e 20. O que eles planejaram? Um homicídio com ocultação de cadáver. Eu perguntei para alguém que entende sobre isso e falou assim: é exatamente isso que eles queriam fazer. Homicídio com ocultação de cadáver. Eu falei: uau, fica até diferente falar assim, né? Porque a gente lê na Bíblia e a gente meio que romantiza. Mas o negócio aqui é sério. Os irmãos dele o odiavam tanto, tinha tanto ciúme, que eles planejaram matá-lo e ocultar o seu cadáver. Principalmente porque o pai não poderia saber, porque eles tinham medo até de o pai ter um ataque, né? E morrer sabendo a notícia que seu filho predileto, favorito, queridinho do papai havia morrido. Perceba aí que esse ódio, esse ciúme já contagiou, contaminou, adoeceu a relação entre irmãos e também de pai para com os filhos. Porque os filhos aqui não levam em conta tanto o sentimento do próprio pai. Do próprio pai, que sofreria demais com tal morte. Só que, mesmo no meio dos irmãos, havia um que pensava um pouco mais, que não estava envolvido tanto e controlados tanto por sentimentos de ódio, ciúmes, que ele diz assim: quando Rubem ouviu isso, olha a história, tentou livrá-los da mão deles, dizendo: não lhe tiremos a vida,
E acrescentou, não derramem sangue. Olha, presta atenção nisso aqui que vai ter muito a ver com o restante da história. Não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Então, qual que era o plano? Qual que era o plano? Bom, faz o seguinte, não vamos fazer isso. Sabe por quê? Vocês sabem que é uma maldição para quem levanta, para quem derrama sangue. Ele pensou assim, já que esses caras não agem pelo que é correto e justo, porque tem gente que parece que não age pelo que é correto e justo, mas age sobre a ameaça do medo, que provoca medo. Então diz assim, então vou pôr medo neles, vocês sabem, todo mundo que derrama sangue vai ter uma maldição sobre a vida dele. Aí os caras, pensaram bem, é verdade, mas o Rubem estava falando isso para tentar livrar. O que ele ia fazer? Joga o irmão dentro do poço, que estava seco, ele deixa os irmãos dele irem embora, ele marca o lugar e volta e resgata o irmão. Mas olha o que acontece. Judá disse então aos seus irmãos, olha a ideia do Judá, gente, aqui já vai entrar outro fator ali, que é o fator grana. Veja só, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Aqui já tem outra coisa, gente. Lembra-se que eu falei que essa questão familiar, ela é um problema sério? Ismael também era parente deles, porque ele vinha da descendência de quem? De Abraão. E sabe quem são os descendentes de Ismael hoje? Os árabes. E aí, esse probleminha familiar afetou muito a história humana? Sim ou não? Veja que vamos vendê-lo aos inimigos, é isso que ele está falando, vamos vendê-lo ao inimigo, e a gente ainda ganha uma grana e deixa que os caras façam, sabe o que vai fazer com esse tal de José. Aí diz assim, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Olha, que coisa. Esse é um planejamento. Quando os mercadores de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata. Jesus foi vendido por Judas por 30 peças de prata. Você acha que tem alguma... Será que José é um tipo proto-Jesus? Protótipo dele? Parece que até o seu nome tem a ver. Muito bem, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes. E aí teve que contar aquela história, pegaram a famosa roupa, túnica colorida, que deu tanto problema no meio de casa. Deu problema, sabe por quê? Uma túnica colorida era usado também para ungir reis. Então, quando colocava aquela túnica colorida, significava, ele vai reinar, ele vai governar. Então, você imagina o que isso provocou no meio dos irmãos, ele era o único que tinha aquela túnica. Então, eles pegam, parece de raiva também, está aqui a túnica colorida do sonhador que ia governar sobre nós. Imagina, é nada, nós já demos um jeito nisso. Está aqui, eles pegaram lá um animal, furaram o animal lá, pegaram o sangue, derramaram, e aí para que o pai pensasse, uma fera do campo o possuiu e o devorou. Veja só, amados irmãos, que história. Que reação teve o favoritismo de um pai sobre a vida de seus irmãos? E como seus irmãos, diante daquelas circunstâncias, reagiram com muito ódio e violência. É ou não é verdade? Favoritismo divide famílias. É isso que acontece quando quando tem que liderar, nós pais, e nos confundimos nessa arte da paternidade. Veja só, o favoritismo dividiu aquela família, acabou promovendo grupos com interesses ambíguos, até de Rubem com os seus irmãos, e depois de Judá, que já tinha outro interesse. A gente percebe que não há unidade nessa família. O ódio se alimenta de violência,
é estabelecida a lei do mais forte, o ódio consome mais quando é movido pelo ciúme dentro da família, e o pecado, quando consumado, gera feridas profundas, traumas que geram pessoas como mortos-vivos. Quantas pessoas estão vivendo, mas não estão vivendo? Por causa de rancores, por causa de raízes de amarguras, elas estão vivendo, mas não estão. Eles são dominados por aquele sentimento. Tem uma raiva dentro de si, um ódio, um potencial de violência muito grande, porque estão revoltados com as circunstâncias que a própria vivência familiar trouxe para eles. E olha o que aconteceu. Olha a reação que eles tiveram diante daquela circunstância. Que triste, não é, amados irmãos? Muito triste essa história aqui. Mas e José? Aqui nós vamos andar mais rápido um pouquinho. José, mas antes de... Deixa eu fazer uma... Eu sei que você está pensando, quando você usa a imaginação, você está pensando um monte de coisa que aconteceu, quem sabe, lá com a família do seu primo, da sua prima, né? Quem sabe você está pensando... E você está identificando algumas coisas parecidas. Talvez não pelas mesmas razões. Deixa eu dizer uma coisa. Pais que estão aqui, prestem atenção. Eu vi uma vez um pai que teve uma não tão feliz ideia. Depois ele conta que não foi muito feliz. Do jeito que ele fez, ele foi perguntar aos seus filhos o que eles achavam dele como pai. E o que ele ouviu posteriormente foi algo muito difícil, que ele teve que trabalhar durante muitos anos. Mas eu acho que, apesar de ser dolorido, é uma boa ideia. Antes que essa coisa caminhe mais e provoque mais desgraça, converse com seus filhos. Converse com seus filhos a respeito da convivência familiar, sobre a sua própria liderança. Converse com seus filhos. Converse para ver como é que está a relação dos irmãos também. Como os irmãos estão se relacionando? Por que eles estão relacionando desse jeito? O que provocou tudo isso aí? O que está provocando todas essas questões, que talvez você não esteja muito alerta agora, mas que pode provocar algo terrível depois. Há sempre tempo por um bom diálogo e por um bom tratamento. Vamos ver sobre José agora. José sofreu de isolamento familiar. Primeiro, por causa do sonho que ele teve, foi lá e contou, porque era um ambiente em que alguém conta um sonho que o perturba. Mais uma vez aqui, eu não quero ser o defensor total de José, mas para quem você contaria um sonho? Que é muito importante, que você acha que está falando com você, você contaria para quem? Para a sua família. Ele vai lá e conta um sonho, e contou o primeiro sonho em que aparentemente seus irmãos se curvavam dele, e contou um outro sonho, e aí esse teve a ver com os pais. Então, primeiro, ele já é odiado pelos seus irmãos. E, guardada a devida proporção, Jacó não odeia José por causa de ter contado esse sonho, mas tem que repreendê-lo, perceba. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas. Ora, ele é irmão de 11, tem 11 irmãos. Tem um pai e uma mãe. Qual é a interpretação lógica disso? Se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Será? Será que nós vamos ter que curvar diante de você? Isso, amados irmãos, provoca algo aqui que faz com que José vá para o isolamento realmente. Porque esta repreensão deveria ser dada, porque de acordo com a própria tradição familiar que eles têm
e hierarquia da família patriarcal, um pai não deve se curvar diante do filho. Ele sim é o líder, como primogênito dos seus irmãos, mas enquanto o pai vive, ele é o líder daquela casa. Então, como é que o pai vai se prostrar diante dos filhos, do filho? Então, ele recebe uma repreensão, e aqui, aparentemente, Jacó continua sem muito discernimento no prosseguimento da sua vida como o pai daqueles rapazes. Ele vai ficando cada vez mais isolado. Agora, será que José teve razões para sentir ódio e sentimento de vingança? Dá uma olhada nisso, ó. Seus irmãos desejam e planejam a sua morte. A Bíblia diz mais tarde, é interessante que José nunca reclama, como uma ovelha que vai para o matadouro, não falou nada. Parece com alguém? José vai, ele não reclama nunca, mas ele pede clemência aos seus irmãos, porque, veja bem, um adolescente, vê lá os seus irmãos mais velhos, não pode fazer nada contra eles, é 11 contra 1, e um mais ou menos querendo defendê-lo, mas não toma uma atitude assim mais. Os irmãos desejam e planejam sua morte, não o matam, mas o vendem ao inimigo, e ele se torna escravo. Nunca mais, aquela atitude é assim: olha, José, o que a gente vai fazer é que a gente nunca mais quer ver a sua cara. E também você nunca mais vai ver Benjamim, e nunca mais vai ver o pai, porque você é um problema para a nossa família. Aliás, você, para nós aqui, você sempre foi a nossa dificuldade. Não queremos saber da sua cara mais. Está ou não está criado um fundo para profunda mágoa, ressentimento, seguido por desejo de vingança? Antes de mostrar isso aqui, deixa eu contar um pouco da história. José é vendido como escravo. A circunstância depois disso vai ficar bem ruim para José. Como escravo, ele não tem direito a quase nada, mas ele é tão bom no que faz, e ele faz tudo com tanta qualidade, que ele prospera na casa de Potifar, que o comprou como escravo. Ele então chega naquela casa e prospera. Potifar gosta tanto de José, que ele entrega tudo para a administração de José, tudo. Ele nem quer mais saber de nada, porque ele fala: esse guri aí faz melhor que eu, vou deixar ele ficar de boa. E eu vejo que ele é um abençoado, vou ficar na bênção desse menino aqui. E ele se torna o predileto de Potifar, o favorito de Potifar, por causa de suas atitudes, por causa de sua excelência, por causa de sua integridade, fidelidade a Deus. O texto, aliás, diz que ele é fiel a Deus e íntegro. Pois bem, mas aí tem a mulher de Potifar, né? A mulher de Potifar vai lá e faz a conhecida portifaria com José, né? Ela vai lá e percebe como José é atraente, um jovem bonito, inteligente e abençoado. E ela então planeja um jeito de ter um caso com José. E ela começa. E um dia ela investe contra, fala: não, vem. Eu falo assim para a mulher assim: ô mulher, você está maluca? Estou fazendo já linguagem, né? Então, você está doidão, né? Você virou palmeirense? Não, é brincadeira com você. Você acha, Potifar entregou tudo na minha mão. Entregou tudo na minha mão. Tudo, todos os seus bens. Ele confia em mim. A única coisa que eu não posso tocar é em você. E eu faria isso com alguém que foi tão bondoso comigo. Só que aí ele diz a frase: e pecaria contra o meu Deus? De jeito nenhum.
Por causa disso, a mulher fala assim, então tá bom. Ela pega e diz que José quis arrancar, violentar, arrancar a roupa dela, ter uma relação sexual à força, foi uma violência, olha só esse estuprador e tal. E aí quando o marido fica sabendo, muito irado, ele manda José para a prisão. E ele tem ordem de voz de prisão, e vai lá e manda prisão, e ele vai para o cárcere. Será que José lembrou dos seus irmãos nesse momento? Estava de boa lá no meu pai. Seria próspero na família do meu pai. Olha onde eu estou. Aí tá, eu vou me levantando e acontece uma coisa dessa aí, dessa mulher. Olha o que ela faz comigo. Talvez José tinha um motivo, se fosse do locus externo, dizer eu sou um azaradão mesmo, né? Eu sou um azarado, porque, meu Deus do céu... Depois que eu estava de boa, o que acontece? Eu vim para a prisão. Prisão não é uma coisa fácil. Você acha que é? Aí, então vai visitar um presídio e você vai ver. Então, ele foi ao presídio. Lá no presídio, ele é tão bom e tão excelente em tudo que ele faz, que ele começa a liderar o presídio. Começa a ser o favorito do diretor do presídio. Olha que coisa. Aí o copeiro e o padeiro do rei estão presos, e ele tem um sonho que não pode ser interpretado por ninguém. José interpreta o sonho, para o bem de um, para o mal de outro, que um ia viver, outro ia morrer. Aí porque ia viver, ia voltar para o seu lugar no palácio, ele diz, quando você chegar lá, não esquece de mim, hein? Falou assim, não, tudo bem. Acontece conforme a interpretação do sonho de José. E aí chega lá, o oficial do rei, importante naquele momento, porque havia muito envenenamento por questões de veneno na comida. Ele chega lá e se esquece de José. E José vai passando os anos e falou assim, rapaz, não é que o cara me esqueceu? Me esqueceu mesmo. Aí, José começa a passar por momentos difíceis, porque ele foi esquecido ali. E normal passar na cabeça de alguém, esse sofrimento meu não termina mesmo. Aliás, José, quando tem um filho, tem 2 filhos, faz menção a isso, sobre o sofrimento, que Deus o tinha livrado do sofrimento, porque o sofrimento foi grande para José, muito grande. Mas enfim, quando o faraó tem um sonho de que algumas espigas magras engolem espigas gordas, e que, antes disso, as vacas magras engolem as vacas gordas, e Faraó fica muito perturbado com aquele sonho. José é o único, então, que pode interpretar o sonho, e tem respostas do que fazer com aquele sonho. José é um jovem muito inteligente, e tem uma estratégia para Faraó. E então nós chegamos nesse ponto da história, em que José se torna o governador do Egito. Essa é a hora da verdade, a chance para vingar-se. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Te lembraria alguma coisa? José reconheceu os seus irmãos e lembrou do seu sonho. No outro texto diz isso. Se encurvaram ou não se encurvaram? Alguém pode ir contra a soberania de Deus? Se Deus determinou, alguém pode mudar essa história? Seriam os irmãos violentos? A mulher adúltera? O esquecimento de alguém? Alguém pode mudar a história determinada por Deus? Curvaram-se diante dele em rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não conhecesse. E lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Agora é a hora da verdade. A chance para vingar chegou.
vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó. José era esperto, jurava para o faraó que se acontecer alguma coisa. Era com o faraó, né? Que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Qual que era o grande problema? Quando Jacó manda eles irem para a terra, ele não deixa o irmão caçula ir, porque ele já sofreu tanto com a morte de José. Ele já sofreu... É aqui que a gente estava? É aqui? Sim. Ele já sofreu tanto que ele não permitiu para os outros irem. E agora eles vão voltar para pegar? Não, isso é um negócio impossível que ele vai pedir. Eles estão... eles não sabiam, ainda que era José. Mas, gente, aqui tem um plano ou não tem um plano atrás disso? Uau! São verdadeiras ou não? Se não forem, juro pela vida do faraó, que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou preso por 3 dias. Vai rolar a vingança, gente. Já começou a rolar. Uau, o cara agora tem nas mãos seus irmãos. Agora eles vão ter que pagar o que eles fizeram. É a hora da verdade. É a chance para vingar-se. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem lembrou: eu não falei para você. Parece quando mãe bate em você. Eu não falei para... Porque a gente apanha por sílaba de mãe, não é? Eu não falei para você não fazer isso. São as frases mais longas que tem na vida, né? Cada sílaba é um... Acho que foi mais ou menos Rubem, quando ele disse assim: eu não falei para vocês, seus cabeçudos. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha o que a gente fez com nossos irmãos. E ele nem sabia que aquele era o irmão, senão ele falava: agora rodou, moiou para nós, como diz a galera, né? Não vai dar. Por isso veio esta angústia. Gente, agora é a hora da vingança. Agora é a oportunidade de cantar aquele corinho: todos que me viram lá embaixo e não se importaram por mim, vão me ver lá em cima. Só falta aquele cântico dizer que vai pisar, né, nos inimigos, assim, as pessoas. Pois é, José não canta esse tipo de cântico. José não compartilha com esse tipo de ideia. Vocês querem ver ou não? Sabe por quê? Isso aí fazia parte de um plano de José para que toda a família viesse até ele, inclusive o seu pai, para que ele pudesse cuidar deles. Você acha que não? Veja o que se sucede. Depois de ter feito tudo aquilo, do Rubem dito aquilo, agora nós vamos ter que prestar contas do seu sangue, e eles não sabiam que era José. Veja o que aconteceu. Depois de idas e vindas, os irmãos voltam para Jacó, e depois passam fome de novo, aí tem que voltar para Jacó, aí tem que pegar, e ficam presos, bom, você olha a história lá. Depois de tudo dessas idas e vindas, José já não se aguenta mais. Então, a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E gritou: façam sair a todos! Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Tem uma história parecida como essa, de que os próprios irmãos tramam a morte. E mesmo estando derramando sangue lá na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tem uma história parecida com essa, quando ele diz: eu sei que eu estou na cruz, porque eu precisei vir para a cruz. Não foram meus irmãos que me colocaram aqui, mas a tua soberania. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os meus irmãos ficaram tão
pasmados, mas seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão. Que irmão? Que irmão? Eles disseram: fora, José. Antes você não tivesse nascido, nós não te queremos como irmão. Mas agora ele diz: seu irmão, aquele que vocês venderam do Egito. Uau! Essa frase, aquele que vocês venderam no Egito, é sim o tapa da mãe, dizendo: não falei para vocês. Veja, aquele que vocês venderam para o Egito, aí eu imagino que passou no pensamento: agora sim, se eu já estava com medo meu Deus, o Rubem, acho que agora sim, agora que a coisa vai pegar para nós. Ele se tornou mesmo governador, o sonho era verdade. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha o que José faz. Os israelitas se estabeleceram no Egito. Por instrumento de quem? José. Na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. E aqui termina a história? Não, dá uma olhada nisso. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem meus ossos daqui. Sabe por quê José perdoou? Não era porque ele tinha locus interno ou externo. Porque José, através dos sofrimentos, aprendeu que quem controla a história é Deus. E que seus irmãos não eram culpados de sua situação. Porque tinha um Deus que está sentado no mais alto e sublime trono, que reina soberanamente, que tem um propósito para a sua vida. Para a sua vida agora. Então, quando uma pessoa tem essa visão de Deus, mesmo sabendo que ele já esteve numa prisão, que ele já foi traído pelos seus irmãos, esquecido, que ele já viu tanta dor, ele já foi esquecido numa prisão, mas que o fim, tudo estava cooperando para o plano de Deus estabelecido desde antes da fundação do mundo, e que ele podia perceber através da promessa que deu a Abraão, a Jacó, a Isaque e Jacó. E ele sabia que nada, nem ninguém poderia atrapalhar os planos de Deus para a sua vida. E que a ele era necessário apenas ser fiel ao seu Deus. E você? Por que não perdoa? E eu, por que não perdoo? Por que há tanta falta de perdão em nossas casas? Por que nos culpamos tanto? Por que nós queremos sempre achar os culpados de tudo? Por que nós achamos que as coisas não deram certo porque o Tite fez a escalação errada? Porque se acontecer alguma coisa, foi porque não chamou o Arthur do Grêmio e o Luan. Eu, aliás, sempre confundo, não sei qual que é o cantor ou qual é o jogador, mas não é Luan, outro é Luan, sei. Mas, queridos, Deus tem algo para a sua vida que ninguém pode impedir. Mesmo porque não se trata de você, se trata de todos nós. Não se tratava de José e seus irmãos, José percebeu isso, não se trata de nós. Sabe por quê? José estava vendo um império que ele mesmo ajudou a construir, que era o mais forte de todos.
todos tiveram que literalmente comer na mão de Faraó. Faraó comprou as outras nações e comprou o próprio povo. O próprio povo dele era escravo dele. Tamanha foi a estratégia de José. Mas sabe o que José acreditava? Que um dia Deus viria intervir e tiraria o povo dele da mão daquele império poderoso e levaria para a terra prometida, onde ele se tornaria uma grande e poderosa nação, como foi. Porque ele acreditava na soberania de Deus e não queria viver os seus próprios sonhos, mas os sonhos que Deus deu para ele sonhar. Os teus sonhos são pequenos demais para o sonho que Deus tem para a sua vida, porque não se trata só de você, mas você está envolvido num plano muito maior do que o que você pode perceber. Amém? Por isso, todos nós podemos estar prontos e somos preparados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus para recomeçar, para perdoar e recomeçar. Vamos ficar em pé, amados irmãos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você é pai. Você é mãe. Como estão as relações entre você e os seus filhos? Você é pai? Você é mãe? Esse tratamento que você tem dado, qual tem sido o efeito sobre a vida de seus filhos? Pode ser melhor? Pode haver um bom diálogo? Você pode recomeçar? Jacó reviu seu filho, todos os filhos, viu a prosperidade, porque ele, apesar de estar na velhice, ainda teve muitos anos com José. E com os irmãos todos juntos. É possível recomeçar. Você é irmão? Você não é filho único? Você tem outros irmãos? Como está o relacionamento com seus irmãos? Você é de que turma? Da turma que sempre põe a culpa no outro? Ou você é daquele que olha para cima e vê que Deus tem um plano e que você pode amar o seu irmão apesar dos seus defeitos? Porque você também tem. De que vocês podem viver em paz dentro de uma mesma casa? Pense na relação sua com o seu irmão. Há algo que você pode fazer por ele? Há algo que você pode oferecer à sua irmã? Há algo? Deixa Deus falar com você agora, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai que nunca falha, que enviou o seu Filho primogênito, o primogênito de todos, que sofreu na mão de seus próprios irmãos, que o perseguiram, o traíram, o negaram, o abandonaram, dos seus próprios irmãos, que fizeram uma sentença de morte para ele. Que a graça de Jesus, que o levou até a cruz para nos oferecer perdão, seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que o poder e a unção do Espírito venha sobre você, sobre a sua família, para que você perceba, olhe para cima e veja que Deus tem um plano maravilhoso, não somente para você. Você não é o centro de todas as coisas. Não sejamos egoístas, mas que o poder e a unção do Espírito venha sobre você e traga cura para você e para sua casa.
e que crie em nome de Jesus o ambiente do perdão, para que a sua casa recomece um novo tempo, e para que haja um novo tempo para a sua família, para que toda a promessa de Deus se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus seja louvado e exaltado. Tenha uma semana super de Deus. Que Deus abençoe você grandemente.